A paz, meus queridos, eu estou aqui para falar com vocês a respeito da palavra de Deus. Eu sou o apóstolo Jonathan Faustino e hoje, dia 31 de janeiro, agora são exatamente 11 horas e 55 minutos da noite, às 23h55. Eu venho compartilhar uma palavra que Deus, ontem, dia 30 de janeiro, por volta das 2 da madrugada, eu e minha esposa, a pastora Jaqueline, estávamos orando na nossa casa. Aqui na nossa casa, você pode ver que estamos na sala da nossa casa aqui. Nós estávamos orando a Deus, buscando pela presença de Deus na madrugada. E Deus falou fortemente ao nosso coração por meio de alguns textos da palavra de Deus. Nós estávamos em oração pela Igreja de Cristo no Brasil e na terra de maneira geral. Pelo corpo de Cristo, devido ao momento que nós estamos vivendo, o momento caótico que a igreja tem vivido. Não adianta nós falarmos que estamos vivendo um tempo de um intenso avivamento, porque isto é uma mentira. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia e um tempo onde a igreja de Cristo ela precisa se unir mais do que nunca, em oração, se unir em jejum, se unir em consagração diante do Senhor, a fim de que Deus possa mudar este momento ao qual a igreja está vivendo. Um dos textos mencionados por Deus a mim, que me encorajou a estar gravando esse vídeo para falar com vocês acerca desta revelação do Espírito Santo, está em Jeremias, capítulo de número 26. Jeremias, número 26, versículo de número 2, que diz assim: Jeremias 26, 2. Assim diz o Senhor: põe-te no pátio da casa do Senhor e diga a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhes diga, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem podes sequer ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento em fazer-lhes, por causa da maldade de suas ações. Diga-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não deres ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não ouviram. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Ok, queridos, aqui uma palavra profética de Deus a Jeremias, para que Jeremias pudesse repreender o povo ao qual vivera na época dele. O povo estava desviado das leis de Deus e o povo não ouvia mais a palavra do Senhor. Nós conhecemos o contexto de Jeremias, onde Deus usa o profeta para repreender o pecado do povo. E Deus ameaça várias vezes o povo de enviar Nabucodonosor, rei da Babilônia, de suscitar o inimigo, de levantar o inimigo contra o povo de Judá, contra o povo de Jerusalém, contra aquele povo escolhido por Deus, a fim de que o povo se arrependesse. Mas o povo não se arrependeu e Nabucodonosor entrou e sitiou Jerusalém, sitiou Judá e levou cativo os nobres, levou preso todos os nobres da cidade. Mas não é a respeito disso que eu venho falar. É a respeito de uma palavra mais profunda que Deus falou comigo também, no livro de Oséias, capítulo de número 4. Nessa palavra de Jeremias, Deus me encoraja a falar para você a respeito do que Deus me falou em Oséias, capítulo 4. Deus disse em Oséias 4:8: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sua sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consultam o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram sobre o alto dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros, abaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos. Porque é boa a sua sombra,
Por isso vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Não castigarei as vossas filhas que se prostituem, muito menos as vossas noras, quando adulteraram. Porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes, e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo não tem entendimento e corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, e nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, e nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor a apacenta como um cordeiro que em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos. Deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. E para completar, Deus falou conosco em Isaías, capítulo 28, verso de número 7, a última palavra profética a respeito do que eu vou falar com vocês. Mas também estes cambaleiam, Isaías 28, 7. Estes cambaleiam por causa do vinho e não podem estar de pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida e são vencidos pelo vinho. Não podem estar de pé por causa da bebida forte. Erram na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Queridos, Deus falou comigo não em cima do contexto desses textos, mas Deus me levou a refletir a respeito da situação atual da igreja, principalmente na nação brasileira. Nós estamos vivendo um momento de escândalos, um momento difícil espiritualmente para a igreja, um momento de trevas e um momento onde nós estamos vendo muitos líderes envolvidos em corrupção, envolvidos em tantas coisas erradas. Isto que nós podemos ver e acompanhar o que passa na televisão. Eu sou um apóstolo da Igreja Cristã Livres em Cristo. Deus me levantou como apóstolo. Fui consagrado agora em outubro passado, 2016, num congresso de milagres que eu fui convidado para estar ministrando na cidade de Lobato. Mas, apesar disso, eu sou liderança de uma igreja e procuro liderar o povo com as direções que o Espírito Santo dá e baseado nesse livro, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Queridos, eu não me julgo melhor que ninguém, longe disso, já quero deixar isso bem claro a vocês. Eu quero passar para os irmãos que estão me assistindo a respeito daquilo que Deus falou comigo e a respeito das coisas que podem acontecer na nação brasileira se não houver uma mudança de comportamento dos cristãos. Os cristãos na nação brasileira não estão adorando a Deus. A maioria deles, não todos, não quero generalizar, pelo amor de Deus. A maioria dos crentes no Brasil estão adorando ao homem. A maioria dos crentes no Brasil estão adorando a religião. A maioria dos cristãos no Brasil estão adorando a doutrina de homens, assim como aqueles que seguiam os nicolaítas. Lá em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 6, o Senhor fala: eu odeio os nicolaítas. Os nicolaítas eram uma seita que eles pregavam doutrinas de homens, inventavam doutrinas humanas, que fugia da palavra de Deus. Hoje nós podemos ver muitas heresias sendo pregadas aí, como por exemplo, dízimo em dobro, dízimo em triplo, várias coisas que não estão na palavra de Deus. Eu não venho falar de igreja nenhuma, meu propósito não é esse, mas o meu propósito é falar o que Deus me falou nesta madrugada. Deus veio falar fortemente ao meu coração que Ele está indignado com essa nação, que Ele está indignado com os profetas dessa nação e com a maioria dos príncipes dessa nação, porque estão pregando mentira, estão pregando vaidade e estão se embebedando. Eu quero falar com você que me acompanha, eu quero ser profeta de Deus, falar com você que talvez, meu irmão, você está bebendo às escondidas, você tem um vício da bebida alcoólica. Meu irmão, pare com isso, porque o apóstolo Paulo ele fala em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus ele não nos chamou, irmãos, para viver na imundícia. Tem muitos cristãos, muitos pregadores que pregam bonito no altar, mas desce do altar, vai tomar um uísque, vai tomar um vinhozinho. Eu não estou aqui escandalizando, eu estou aqui como profeta de Deus. Assim como Deus colocou Jeremias no pátio da casa do Senhor para repreender o pecado dos príncipes. Deus está indignado com essa geração. Nós temos que parar de falar que essa geração é uma geração profética, é uma geração do avivamento. Não, é uma geração que na sua maioria, eu não digo todos, talvez você que está me assistindo é um grande servo de Deus,
Você que está me assistindo é uma pessoa que tem compromisso com Deus. E você não merece ouvir palavras duras ao seu respeito, porque você tem vida com Deus. Mas eu estou falando para aqueles que pregam uma hipocrisia em cima do altar, que falam de prostituição, mas saem dali. Pregadores que não são casados, não têm esposas, são noivos há 1, 2 anos e vivem em fornicação. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que os fornicários não herdarão o reino dos céus. A prostituição e a imundícia não devem estar em cima do altar. Outra coisa que eu quero falar aos pastores, aos líderes, isso serve para mim também, para que eu tenha cuidado. Paulo fala: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então eu tenho que vigiar nisso também que eu vou dizer. Nós pastores não devemos estar confiantes no poder deste mundo e no poder do dinheiro. Não podemos ser gananciosos, irmãos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então você que é pastor, que foi chamado para pastorear, eu não estou dizendo que pastor, que servo de Deus não deve estar metido em política. Eu não estou dizendo isso. Eu não quero ser ignorante, retrógrado, não, longe disso. Mas eu quero dizer que você que é servo de Deus, que é pastor, Deus te chamou como sacerdote, meu irmão. Deus não te chamou como rei. Tem o chamado de rei, sacerdote e profeta. Você foi chamado como sacerdote, talvez como profeta de Deus, para alertar essa nação do perigo que ela corre. Irmãos, Jesus está voltando, os sinais estão aí, está nítido isso. A nossa sociedade está vivendo dias como dias de Noé, onde a depravação tem tomado conta. Então, nós vamos conseguir mudar isso por meio da oração, por meio do jejum e por meio de uma geração que obedece aqui, a palavra de Deus. Deus usa Jeremias para repreender um povo que não obedecia à palavra. Nós temos que tirar essa divisão que existe entre as igrejas. A placa das igrejas não vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos que parar de métodos para segurar membros na igreja. Parar de pregar mentiras no altar e começar a pregar a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a única só. A verdade se encontra em 1 João 2,25. A promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Irmãos, Deus pode prosperar? É claro que pode. Deus pode levantar o homem pobre do pó e fazer ele se assentar entre príncipes e poderosos, como 1 Samuel 2, 7 ao 9 diz? Pode. Mas só que tem um porém. O principal compromisso de Deus é salvar a humanidade do seu pecado e da condenação do juízo do inferno. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz em Atos 3,19, Pedro é incisivo diante daqueles homens que estavam diante dele. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos seus pecados, para que sejam apagados os vossos pecados e venham desta forma tempos de refrigério pela presença de Deus. Queridos, temos que nos voltar para a cruz, temos que nos voltar para Jesus, temos que nos voltar ao Senhor, temos que nos voltar. Nós estamos buscando um avivamento, estamos buscando um crescimento para as nossas igrejas, é claro, isso é muito bom, mas antes de tudo temos que nos voltar para a palavra. A palavra de Deus, ela tem a solução para todas as coisas. O salmista fala, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a verdade. Em João 5,39, Jesus diz: examinai as escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia, ela tem a verdade absoluta para nós. Vamos voltar para a Bíblia. Você que é líder religioso, está em prostituição, abandone a prostituição. Confesse o seu pecado diante de Deus e diante da igreja. Deus não apoia isso, meu irmão. Deus não apoia prostituição, chocarrice, mentira. Se você está na mentira, você sabe que você está na mentira. Eu não sou hipócrita aqui. E não sou hipócrita ao ponto de dizer que você já está no inferno. Se você se arrepender hoje, se voltar a Jesus, Jesus pode perdoar o seu pecado. Você, irmão, membro de igreja, ovelha, irmão em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo. Se você está desviado, volte para Jesus enquanto há tempo. A Bíblia diz em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Santo de Israel enquanto ele está perto. Ainda temos tempo de nos arrepender, mas haverá um tempo que não teremos mais tempo, porque a última trombeta vai soar, e a igreja santa, remida, lavada, redimida, resgatada pelo sangue do Cordeiro, será arrebatada e levada com o Senhor juntamente nos ares. Espero que essas palavras possam ter servido a você. Eu disse somente aquilo que Deus me falou nessa madrugada. E Deus me disse mais: se esta nação não se arrepender, muitos líderes cairão.
muitos líderes perderão a sua capa espiritual. Muitos líderes virão à ruína. Eu quero te convidar agora para orar comigo. Para orar juntamente comigo por essa nação. Orar pelas ovelhas desses homens fraudulentos, que muitos deles são falsos profetas. Orar por esses que estão caminhando para a perdição. Nós temos que interceder por essa nação. A Bíblia diz que Abraão intercedeu por Ló, em Gênesis 18. Abraão intercedeu e buscou por Ló. E devido a isso, Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos interceder por essa nação agora. Você que está do outro lado da telinha, feche os teus olhos comigo, vamos orar. Deus querido e Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos pela nação brasileira. Nós oramos pelo nosso país. Nós clamamos pela nossa nação. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, leva, Pai. Leva, meu Deus, essa nação a um profundo arrependimento. Leva essa nação ao encontro verdadeiro com a Tua palavra. Leva essa nação, Senhor Deus, a olhar para o Senhor. Porque a Tua palavra diz: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Senhor, nós devemos olhar para o Senhor. A Tua palavra diz: buscai-me e vivei em Amós. Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos buscar a Tua palavra, que nós possamos entender que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso. Pai querido e Pai amado, eu oro pelos pastores da nação brasileira. Dê direção aos Teus filhos, dê direção aos príncipes, dê direção aos poderosos, dê direção aos líderes, dê direção, Pai, aos evangelistas, pregadores, profetas, dê direção a este povo, para que anuncie a vinda do Senhor e para que preserve a sã doutrina do Senhor. Meu Deus, nós repreendemos todo espírito de heresia, todo espírito de mentira, e nós clamamos ao Senhor Espírito Santo: aviva a Tua obra no meio do Teu povo, desperta a Tua igreja. Em Efésios capítulo 5, verso 14, a Tua palavra diz, ó Deus: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Senhor, venha dar esclarecimento, venha dar entendimento para a Tua igreja. Que o Espírito de conselho do Senhor possa estar direcionando os líderes e o povo. Papai, que o povo possa entender. A Tua palavra diz que assim como o sacerdote, assim também é o povo. Senhor, hoje o sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Que nós possamos ser parecidos com o Senhor, não com os homens. Sermos parecidos com as Tuas obras, seguirmos as Tuas pisaduras, não os passos dos homens. E que nós possamos ser fiéis à Tua palavra. Desde já eu oro e te agradeço pelo nome de Jesus. Amém. Que você possa ter entendido essa mensagem. Essa mensagem não foi mensagem de crítica, foi mensagem de alerta e de edificação. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz para a igreja. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.